E aí, pessoal, tudo certo? Hoje, dia 17 de março, a gente vai conhecer a história incrível de um dos santos mais conhecidos do mundo inteiro, São Patrício, o apóstolo da Irlanda. Se preparem, porque essa é uma jornada cheia de coragem, muita fé e, claro, muitos trevos. Olha, todo mundo já viu, né? As festas, as roupas verdes, os trevos por toda parte. Mas quem foi o herói de verdade por trás de tudo isso? A história dele, gente, é mais emocionante que muito filme de aventura por aí. Então, bora descobrir juntos quem foi São Patrício de verdade. Então vamos lá! Nossa aventura começa com um garoto normal, que tinha uma vida super tranquila lá na Bretanha. Ele nem imaginava, mas sabe, uma tempestade gigantesca estava chegando para virar a vida dele de cabeça para baixo. Para sempre. Pois é, antes de ser o famoso São Patrício, ele era um menino chamado Maewyn Succat. Ele morava na Bretanha, que naquela época fazia parte do grandão Império Romano, sabe? E ele tinha uma família que o amava demais. Era uma vida super normal. Até que um dia, tudo mudou. 16 anos. Gente, imagina só, com apenas 16 anos de idade. Foi aí que a vida do Maewyn teve uma virada total. Piratas da Irlanda apareceram, sequestraram ele e o venderam como escravo. Que coisa terrível, né? Uma revolta que ninguém esperava. E foi ali, nos momentos de maior escuridão, quando ele estava mais sozinho, que algo simplesmente incrível aconteceu. O Maewyn descobriu uma força que ele nem sabia que existia dentro dele. Foi como descobrir um verdadeiro superpoder. E foi exatamente ali que ele transformou toda aquela tristeza em força. Pensa só, por 6 longos anos, ele ficou sozinho, cuidando de ovelhas nas montanhas. E a oração virou o refúgio dele, a força dele. Ele mesmo escreveu isso, que o amor e o temor a Deus cresceram muito dentro dele. Ele chegava a rezar centenas de vezes por dia e por noite. E então, a fé dele preparou o cenário para uma fuga que, nossa, parece até de filme. Tudo começou com um sonho que dizia que ele ia ser livre. Então o que ele fez? Escapou. Ele andou, sozinho, 200 quilômetros até chegar no mar. 200. Lá, ele encontrou uns marinheiros de bom coração que o levaram embora. E, finalmente, ele estava livre e de volta para casa, com a família. Mas se você acha que a história dele acabou aí, achou errado. A maior de todas as aventuras do Patrício estava só começando. Ele recebeu um chamado, sabe? Um chamado muito especial, para voltar para o mesmo lugar onde ele tinha sido escravo. Pois é, ele teve outra visão, super forte. Nela, o povo da Irlanda, sim, as mesmas pessoas da terra que o escravizou, estavam pedindo para ele voltar. Pedindo para ele ir lá e ensinar sobre o amor de Deus. E mesmo sabendo de todo o perigo, ele disse sim, ele aceitou o chamado. Só que olha, voltar para a Irlanda não foi nada fácil. Foi uma missão super perigosa. Ele teve que enfrentar chefes poderosos que tentaram acabar com ele, sabe? Ele chegou a ser preso por 60 dias. Muita gente até achava que ele não estava preparado para isso. Mas as armas dele eram muito mais poderosas. Uma fé que ninguém podia abalar, uma coragem que vinha direto de Deus e, claro, o símbolo da Santa Cruz. E ele não desistiu, de jeito nenhum. Sabe por quanto tempo ele continuou? 40 anos. Isso mesmo, 40. Durante 4 décadas, o Patrício viajou pela Irlanda inteira, falando da sua fé e ajudando todo mundo. Foi uma vida inteira dedicada a essa missão. Agora, imagina o desafio. Como é que você explica uma ideia tão complexa, tão grande como a da Santíssima Trindade, para um povo que nunca nem tinha ouvido falar nisso? Pois é, o Patrício teve uma ideia que foi simplesmente genial, usando uma coisinha que todo mundo lá conhecia. Ok, vamos entender rapidinho. A Santíssima Trindade é o seguinte: a gente acredita que existe um só Deus, certo? Mas esse único Deus existe em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um mistério bem grande, mas São Patrício achou um jeito perfeito de explicar. Sabe o que ele fazia? Ele pegava um simples trevinho de 3 folhas. Aí ele mostrava a primeira folhinha e falava: este aqui é Deus Pai. Depois a segunda: este é Deus Filho, Jesus. E a terceira: este é o Espírito Santo. E no final, ele apontava para o cabinho que juntava tudo e dizia: viram? São 3 folhas, mas é um trevo só. São 3 pessoas, mas é um só Deus. Fala sério, que ideia genial, né? E foi assim que, com muita coragem, uma fé gigante e um simples trevinho, o Patrício conseguiu iluminar uma nação inteira
Ele se tornou um verdadeiro herói da fé, tipo um farol de luz que continua brilhando até hoje pra gente. O resultado da missão dele foi uau, simplesmente incrível. Ele conseguiu transformar um país inteiro. E ele não usou espadas ou exércitos, ele usou amor e fé. O legado, a herança que São Patrício deixou, continua viva até hoje no coração do povo da Irlanda e de todo o mundo que celebra essa história. A história de São Patrício é uma lição e tanto, né? Sobre coragem, sobre perdão. E para a gente fechar, vamos fazer juntos aquela oração tradicional, pedindo que o exemplo dele sempre nos inspire. São Patrício, rogai por nós. E essa foi a jornada épica de São Patrício. E aí, gostou? Se essa história desse grande herói da fé inspirou você, então não esquece, hein? Deixa aquele like, compartilha com a galera e, claro, se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhuma história incrível como essa. Um abraço e até a próxima!